Então, a gente vai falar mais um absurdo. Mais um? Isso porque é alguém que de tempos em tempos fala um absurdo e muita gente ainda não percebeu. Ok, hoje em dia com a internet todo mundo tem voz, né? Normal algum desconhecido falar absurdos e é um governador. Oi? De um dos maiores estados do país. Aí complica. Ele já disse que as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho só não tinham recebido a indenização ainda porque alguns preferem ficar recebendo um salário mínimo da Vale. Sério? Ele também foi numa rádio, recebeu um livro da escritora Adélia Prado e perguntou se ela trabalhava lá na rádio. Não pode ser. E numa entrevista ao vivo, a repórter perguntou se ele estava ouvindo e ele disse, ouvo muito bem. Gente, teve a vez também que ele citou Mussolini quando o inelegível ficou inelegível. Oi? Ele postou uma citação do Mussolini, o líder do fascismo, dizendo: fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Ainda colocou o nome lá assinando. Estava tentando comparar tornar alguém inelegível por crime eleitoral com o fascismo? Talvez. Ou ele estava dizendo que concorda com Mussolini? Não fica claro, mas depois deu problema e a assessoria dele falou que ele fez apenas um alerta, mas não concorda com os ideais do ditador citado. Realmente, eu sempre cito gente que eu não concordo, sem deixar isso explicitamente claro, podendo até dar a entender que eu concordo. Super comum mesmo, quem nunca? Ele também durante a pandemia disse que era contra o lockdown e disse que o vírus tinha que viajar um pouco, dizendo que mais gente tinha que se infectar, tipo naquela lógica da imunidade de rebanho que matou gente até não poder mais em Manaus. Exatamente, e algumas nem são novidade, tipo a dos desabrigados de Brumadinho, porque ele também já falou que Sul e Sudeste se diferenciam por ter mais trabalhadores do que dependentes de auxílio. Não dá pra dizer que ele não seja coerente nos absurdos que ele fala. Ele também deu isenção bilionária para as empresas dos maiores doadores de campanha dele. E aposto que ele sempre fala alguma coisa contra a corrupção por aí, né? Exatamente, já chegou a dizer que um dos méritos do governo do inelegível era o combate à corrupção. Ele falou isso do governo do cara que falou abertamente numa reunião oficial gravada que iria interferir na PF para proteger a família e os amigos. Pois é, dessa vez ele vai falar que o Brasil julga que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem receber nada. Mas ninguém fala isso. Ele continua agora. E o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade? Tem sim. Bom que ele admite que o estado dele não é a maravilha que ele mesmo finge que é. Ele ainda fez uma comparação e disse que a situação lembra a do produtor rural, que dá um bom tratamento para as vacas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. É preciso tratar todos da mesma forma. É porque se tratar todas da mesma forma, ou as mais fracas vão morrer, ou as mais fortes vão ficar obesas, com diabetes, pressão alta, problema cardíaco. Historicamente, essas regiões que ele está alegando serem favorecidas foram deixadas de lado. Tem extensas regiões ainda sem saneamento básico, sem água potável, sem investimento em infraestrutura. É o mesmo que ele dizer que os bairros de rico na grande cidade têm que receber o mesmo grau de investimento que as áreas periféricas tradicionalmente abandonadas pelo poder público. Basicamente, ele quer trabalhar para manter as desigualdades. E também disse que se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui, Sul e Sudeste. Isso porque ele não quer diminuir as outras regiões, entendi. E se está produzindo tanto quanto ele diz e continua tendo pobreza, é porque não está sendo tão eficiente assim, né? E ele ainda fala, se referindo a essas regiões, que além do protagonismo econômico que temos, nós queremos o que nunca tivemos, que é protagonismo político. Pera, ele está dizendo que Sul e Sudeste nunca tiveram protagonismo político? Exatamente. Mas ele não foi na escola, não? Porque teve uma coisa na história do Brasil chamada de política do café com leite, que era literalmente uma alternância de presidentes do país entre Minas e São Paulo. Nem isso esse cara conhece? Pelo visto, não. Só fico tranquilo que ninguém aprovaria um cara desse. Zema usou uma metáfora. Não se pode dar tratamento bom só para as vaquinhas que produzem pouco e deixar de lado as que produzem muito. Muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa. Boa noite a você, a Daniela e a todo o pessoal que está